Aleluia, Jesus. Nesta manhã de glória, eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor, amém. Quero dizer que estou feliz porque estou na presença do Senhor, né? Eita glória, né? Nós ter dormido e acordado porque o Senhor tem nos sustentado. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para nossas famílias, para nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Quero já deixar essa palavra do Senhor aqui para que nós podemos ouvir e meditar nela, né? Aleluias, glorificar é o nome do Senhor. Lá em Gênesis, no verso 12, capítulo 12, verso 1, diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, Senhor, disse a Abraão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei uma grande nação, e abençoarei-te-ei, agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei que os abençoarem, e maldiçoarei os que te maldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eita glória, né? Deus é fiel para com teu povo, né? Eu quero dizer para os irmãos, nesta manhã de glória, né? Deus, né, ele fez uma promessa a Abraão, assim a Bíblia relata a vida de Abraão desde o seu chamado até a morte. Abraão teve um chamado, incluindo a mudança, né, dele para Canaã. A promessa de Abraão era ser um herdeiro de uma aliança com Deus. Mesmo Abraão saindo do meio da sua parentela, Deus iria preparar outra nação. Uma tenda significava o templo, é uma igreja. Irá grandes promessas de Abraão com Deus. E a promessa que Deus fez a Abraão, ele tinha que sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e ir para outra nação. Ele morava em Harã, e ele foi para Canaã. Ele obedeceu à voz do Senhor, né? E foi para Canaã. Ele não sabia nem qual era o lugar por onde ele ia ficar. Porque o Senhor só disse para ele: sai do meio da sua parentela e vai por uma terra que eu te mostrarei. Já pensou hoje, irmãos? Se Deus chega para mim e para você e diz assim: irmão, sai da sua terra, da sua casa, do meio da sua parentela, deixa seu pai e sua mãe e teus filhos e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nós não sabemos qual é o lugar. Deus não falou aonde que ia levar Abraão. Só disse para ele sair do meio da sua família, do meio da tua parentela, daquele lugar onde ele morava. Que lá ele ia mostrar por onde Abraão ia passar. E Abraão, né, ele obedeceu à voz do Senhor. Deus, né, ele tinha um chamado. Abraão, ele tinha um chamado de Deus na vida dele. As promessas que Deus tinha na vida de Abraão. Deus, quando ele chamava Abraão para foi para uma grande promessa. Porque ele confiava em Abraão. As suas promessas, ele sabia que Abraão iria cumpri-la. A promessa que Deus fez a Abraão, a vida de Abraão, era edificar ali um altar do Senhor. Que aparecesse a sua descendência. Os seus pais, ele daria o nome de Sarai, que o nome da esposa dele se chamava Sara. E ela acreditava na promessa feita por Deus na vida de Abraão. E que ele tinha que ir até o rei pagão. E consultou pelo que ele fez durante a sua viagem para Canaã. Deus fez novas promessas para Abraão que ele ficou sabendo. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. E Deus deu uma ordem a Abraão, de chamar Abraão para reunir-se a ele a sua obra, de resumir, decidir a promessa que Deus fez a Abraão, que fará ele uma grande nação. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Deus chamou você para uma promessa. E quando a nossa consciência
A consciência, quando a nossa consciência começou a entrar em ação, o que você tem que fazer? Colocar, né, a sua vida em prática, né? Porque se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você sair do meio da sua família, do meio da sua parentela, porque Deus garante, irmãos, a nossa vitória. Se Deus chamou eu, chamou você, porque Ele garante a tua vitória. Porque Deus, Ele tem promessa nas nossas vidas. Quando Ele chamou Abraão, porque Ele sabia que Abraão ia obedecer à voz dele. Ele sabia que lá na frente tinha algo para a vida de Abraão. E Abraão, ali naquele lugar onde ele estava, ele não ia crescer. Ele tinha que sair do meio da sua parentela e ir para outro lugar, onde o Deus já tinha preparado aquele lugar para Abraão. Mas nem mesmo Abraão sabia que havia promessa para ele lá na frente. Mas o Senhor Deus, Ele tinha essa promessa para Abraão. Como Jesus, Ele tem promessa na sua vida, Ele tem na minha. Ele não sabia nem para onde ele ia, mas o Senhor Jesus já tinha preparado um lugar certo para Abraão. Ele não falou para Abraão, ele só disse que Abraão, sai do meio da sua parentela, do meio da sua família, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Será que nós hoje, que estamos servindo o Senhor, se Deus manda você para um lugar, diz, deixa tudo, minha filha, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nós não sabemos, irmãos, para onde nós vamos. Será que você vai sair da sua casa para ir para um lugar que você não conhece? Muitas das vezes, Deus faz promessa para você sair do meio da sua família, sair do meio da sua parentela, mas você não quer sair. Você fala, eu vou sair do meio da minha família, eu vou sair do meu conforto, do meu aconchego, para me ir para um lugar que eu não conheço, um lugar que eu vou passar fome. Eu quero falar para você e para mim, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu a promessa na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele prometeu na vida de Abraão, e Ele cumpriu. Quando Ele mandou Abraão sair daquele lugar, porque Ele sabia. Abraão, ele não olhou para trás. Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele foi. Com seu sobrinho, Ló, com sua esposa, né? E ele foi com seu filho e foi para aquele lugar. Então, será que um de nós hoje sairia do nosso conforto para ir para um lugar que nós não conhecemos, que nós não sabemos? O Senhor só fala, vai para aquele lugar que eu te mostrarei. E você não sabe qual é este lugar, onde você vai ficar. Será que você sairia da sua casa, do meio do seu conforto, do meio da sua família, para ir para um lugar que você não conhece? Essa pergunta que te faço hoje, será que nós sairia da nossa casa, do nosso conforto, para ir para esse lugar, para onde Abraão foi? Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. E ele fez o que o Senhor relatou para ele. O Senhor deu uma ordem a Abraão. E ele cumpriu. Eu creio que ele cumpriu na vida de Abraão. E Abraão foi para aquele lugar. A promessa que Deus fez a Abraão, ele tinha que sair do meio do seu povo, do meio da parentela dele, e ir para outra nação. E ele morava em Harã. E ele foi para Canaã, irmãos. Olha para vocês verem como é que Deus faz. Então, quando Deus tem promessa na sua vida, na minha vida, irmão, Deus, ele fala conosco. O próprio Deus, ele fala. Se algo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, ele vai cumprir. Se ele fala, minha filha, vai em tal lugar que eu garanto a sua vitória, porque ele garanta a sua vitória. Ele garanta a sua bênção. Eu mesmo morava num lugar onde o povo me odiava, onde eu era maltratada, estava naquele lugar ali, e de repente eu começo a sentir mal naquele lugar, e eu disse assim, eu vou sair daqui. Eu vou sair do meio da minha família,
Porque eu estava vendo que ali eu não ia crescer, ali eu não ia receber nada. Eu ainda, irmãos, eu não era evangélica, mas eu tive que sair do meio da minha parentela e vim para um lugar onde quase eu não conhecia ninguém para morar com meus filhos. Mas depois de muito tempo, eu vim entender depois o que Deus queria comigo aqui neste lugar. Então eu tive que sair do meio da minha família, do meio da minha parentela, para mim ver as maravilhas que Deus tinha para mim lá na frente. Tudo bem que demorou um tempo para me reconhecer que Deus era Deus na minha vida. Mas Deus fez algo tremendo na minha vida. Esse é um testemunho também que eu falo diante de Deus. Porque quando Deus manda você ir para um lugar, porque Ele sabe, Ele conhece. Porque Ele conhece quando Ele tem promessa na sua vida, na minha vida. Ele faz isso. Ele manda você sair do meio da sua família. Ele manda você sair do meio da sua parentela. Vai para um lugar que lá eu te mostrarei. Então aqui, eu pude conhecer muitas pessoas que eram evangélicas. As pessoas que falavam, né, do amor de Deus. E ali eu fui me acertando aos poucos. Até que chegou um dia que eu conheci o verdadeiro Jesus Cristo. Porque eu sabia que Deus tinha promessa na minha vida. Só que eu não sabia qual eram as promessas que Jesus tinha na minha vida. Demorei um pouco para entender. Mas depois eu entendi o que Deus queria comigo na terra. Eu tive que sair da onde eu morava para vir para um lugar onde eu não conhecia quase ninguém. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então hoje Deus me formou, me transformou, transformou também a minha família. E nós hoje estamos na presença do Senhor. Hoje, né, Deus me transformou com outra pessoa, né, o qual que Ele teve, como Abraão, Ele tinha uma promessa na vida de Abraão, ali para ir para outra nação. E Deus também, Ele mudou o rumo da minha história. Hoje eu trabalho, né, na obra do Senhor. Trabalho em 2 lugares, faço a obra do Senhor com amor, com carinho. Hoje eu sou missionária em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Não fui ungida pelo homem primeiro, não. Fui ungida por Deus. Depois eu fui ungida pelo homem. Mas hoje eu trabalho na obra do Senhor com amor, com carinho. Porque Deus, Ele sabia, Ele conhecia. E Ele conhece o nosso coração. E Deus sabe quando Ele tem promessa nas nossas vidas. Nós podemos passar para onde for. E não adianta nós correr para um lado nem para o outro, não. Quando Deus tem promessa na sua vida, na minha, Ele vai cumprir. Ele cumpre as promessas dele nas nossas vidas. Nós temos que acreditar, temos que crer no Senhor. E tem que obedecer a voz do Senhor, assim como Abraão. Ele ouviu a voz do Senhor e ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E ele foi para aquele lugar. Um lugar que ele não conhecia ninguém. Pensa, irmão, você ir para um lugar que você não conhece ninguém. Mas Deus prometeu na vida de Abraão e Ele fez um milagre na vida de Abraão. E lá Abraão, né? Ele era descendente. E naquele lugar Deus preparou tudo para Abraão. O altar, a tenda que era a casa do Senhor. E creio que Abraão ali fez as obras do Senhor. Muita obra do Senhor naquele lugar foi feito. Glória a Deus, né? Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Porque Deus tinha bênção na vida de Abraão para cumprir. Quando Deus chamou você para uma promessa, quando a nossa consciência, nós começamos a obedecer à voz do Senhor. Então, Deus começa a entrar em ação nas nossas vidas. O que você tem, você pode perder. Mas o que Deus te dá, você não perde. Que é a comunhão de Deus na sua vida. É a comunhão que nós temos que ter com o Senhor. E a comunhão que Deus tem nas nossas vidas. E nós temos que ter com o Senhor. Primeira comunhão nós temos que buscar do Senhor para nossas vidas. E a comunhão que Deus tinha com Abraão era muito grande. A comunhão de Deus com Abraão era grande. E Abraão, ele reconhecia que Deus era na vida dele. E nós temos que reconhecer que Deus é nas nossas vidas. Que o melhor
é Deus. O maior de todos nas nossas vidas são Deus. Deus é maior na minha vida, Deus é maior na tua vida. Porque grandes coisas fez o Senhor na minha vida. E creio que grandes coisas fará o Senhor na tua vida. É só basta crer. Dá lugar para Deus trabalhar nas nossas vidas, que nós vamos ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Assim como Ele fez na vida de Abraão. Mas muitos hoje não querem sair da sua casa, não querem sair do seu aconchego para visitar um parente, para ir até o hospital, para ir por uma campanha. Quer ficar todo mundo parado, irmãos. E nem assim não. Deus chamou cada um para fazer o ídio para Ele. O Senhor disse que nós temos que trabalhar na obra do Senhor. O Senhor falou assim: ides por todos e pregai o evangelho. Ides por todos e por todas as nações. E pegar o evangelho, que seja para quem for, nós temos que pregar o evangelho. Mas muitos hoje estão correndo. Muitos estão preparados aí, para a obra do Senhor. Muitos estão correndo. Muitos estão deixando a palavra do Senhor e estão ficando parados. E Deus não requer isso, irmão. Deus requer muito mais de nós. Deus requer muito mais de mim. Às vezes o que eu faço ainda é pouco para o Senhor. Nós temos que fazer nós temos que fazer muito mais para o Senhor. Porque todos os dias nós acordamos, todos os dias Deus tem nos sustentado. Nunca faltou o pão de cada dia nem para mim e nem para vocês, eu creio. Mas nós temos que fazer o ídio para o Senhor. Nós temos que abraçar os nossos irmãos. Nós temos que ter mais fé no Senhor. Nós temos que dar mais ouvido à palavra do Senhor. Nós temos que abraçar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Muitos hoje estão virando as costas para os próprios irmãos, até mesmo dentro da igreja. Não se vê mais nas igrejas, mais os irmãos se abraçando nos irmãos. É tudo diferente. Nós temos que ser irmãos em Cristo Jesus. O Senhor não fez decepção de pessoas. Quando o Senhor pregou naquelas nações, para nações, Deus pregou por todas as nações. Ele não chamou só por seu nome. Ele chamou o nome de cada um. E cada um de nós tem um chamado de Deus. Então nós temos que amar o nosso Deus. Nós temos que amar o nosso Deus, deixar as coisas de lado, deixar os bens materiais, deixar tudo para lá, tudo para trás. E servir o nosso Deus. Mas muitos hoje estão abraçando os bens materiais, o dinheiro, os carros de luxo. E não estão dando importância mais ao Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus está ficando, irmãos, em segundo lugar na vida do povo. O povo só quer buscar os bens materiais, estão deixando a palavra do Senhor em segundo lugar. Jesus está voltando. E eu quero ver quando Jesus voltar, como que vai ser a sua vida no altar do Senhor. Eu quero ver o que vocês vão responder para Deus. Porque muitos estão deixando Deus para servir outros deuses. Para servir o dinheiro, para servir os bens materiais, os luxos. Não é mais tempo disso não, irmãos. Não é tempo de brincar com a palavra do Senhor, não. É tempo de concerto na casa do Senhor. É tempo de glorificar, é tempo de louvar, é tempo de adorar, é tempo de buscar, é tempo de marchar. Não é mais tempo de dormir, não. Jesus está voltando. E aí, como vai ser a sua vida diante do Senhor? Como vai ser a minha vida diante do Senhor? Deus chamou cada um pelo nome dele. Cada um ele chamou pelo nome. Então nós temos que levantar cada vez mais para fazer o ídio para o Senhor. E nós estamos fazendo pouco para o Senhor. Muitos estão fugindo das promessas de Deus. Muitos estão fugindo do Evangelho de Deus. E Deus não se agrada, irmão, dessas pessoas que fazem isso, não. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que vai chegar aquele grande dia. Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muito poucos vão ser escolhidos. No meio de muitos vão ser escolhidos muito poucas pessoas. Porque hoje está difícil, irmão. Está difícil você conviver hoje com as pessoas, mesmo sendo servo de Deus. Tá difícil. Mas com Deus no barco, nada é impossível. Hoje em dia tá muito difícil, irmãos.
Nós temos que ser servos de Deus. Cada vez mais servo de Deus. Porque crente até o diabo é. O diabo ele entra no meio da igreja e brinca com a palavra do Senhor. Então, se nós somos servos de Deus, vamos cada vez mais ser mais servo de Deus. Não vamos mais brincar de ser crente. Porque crente até o diabo é também. Então vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. Vamos valorizar mais a palavra do Senhor. Vamos reconhecer o nosso irmão. Vamos dar a mão àquele que não está podendo levantar. Vamos lá abraçar o nosso irmão em Cristo Jesus. Não importa, ele é crente? É. Porque tem muitas pessoas que não gostam de orar para crente. Muitas pessoas não gostam de visitar crente. Porque crente, ele também é crente, ele sabe orar. E ele vai se levantar sozinho, irmãos. Nós não podemos fazer isso não, irmãos. Nós temos que abraçar, que seja crente ou não. Mas nós temos que dar a mão. Porque você acha que um dia você não vai adoecer, você não vai ficar prostrado em cima de uma cama. Quem é que vai orar por você? Não vai ser os cristãos que vão ali orar por você, não vai ser os crentes que vão lá te visitar. Então, irmãos, é tempo de acordar. Não é tempo de escolher pessoas para ir fazer o ID, não. Não é tempo de escolher pessoas, não. Não é tempo de brincar com as palavras do Senhor, não. É tempo de acordar, é tempo de buscar. Então vamos fazer o que é a vontade do Senhor. Porque primeiramente fazemos a vontade do Senhor, não é a vontade do homem, não. Que nós vamos fazer a vontade do homem, nós somos perdidos. Fazer a vontade de Deus. O que Deus requer de mim e de você é fazer as coisas certas. E muitos estão fugindo do Evangelho de Cristo. Muitos só estão querendo a benção, mas não quer Jesus. E naquele grande dia, vamos ver, aquele grande dia, Jesus está voltando, está batendo nas portas. Eu quero ver nesse grande dia. O que é que você tem para falar com Jesus? Muitos brincando de ser crente. Porque crente até o diabo também é. Então vamos valorizar mais a palavra do Senhor. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. Vamos dar importância às coisas de Deus para nossas vidas. Vamos pregar o evangelho, que seja para quem for. Mas nós temos que pregar o evangelho. Vamos dar as mãos, vamos unir mais. Vamos deixar o egoísmo, deixar o orgulho de lado. E vamos abraçar os nossos irmãos. Porque nós precisamos fazer isso. Seu irmão não foi até você, vai até ele. Abraça ele, diz que Jesus te ama. Jesus nos ama. Não espera ele ir até você, vai você até ele e abraça. E muitos estão esperando aí. Então, irmão, nós temos que ser fiel com Jesus até o fim. Então, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para mim. Deus teve promessa na vida de Abraão e Deus tem promessa também na sua vida. Creia, tome posse da tua vitória. Porque Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na minha vida para cumprir. E eu creio que no tempo certo de Deus, Deus irá entregar a sua promessa. Mas é preciso fazer o que Deus quer. Fazer a vontade de Deus. Não a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, irmãos? E que Deus nessa manhã venha te abençoar em nome de Jesus. Abençoar os pastores, os obreiros, os presbíteros, os diáconos, né? E Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Amém. Que Deus possa ricamente nos abençoar.